Senhores, mais um vídeo de oportunidade para conversarmos sobre a situação atual no leste europeu, o futuro da Ucrânia, o futuro da Rússia, o futuro da Europa e o futuro de todos nós que também comercializamos de forma direta e indireta com todas essas nações que estão envolvidas neste conflito no leste europeu. E nos últimos dias observamos que a escalada do conflito, que deveria ser reduzida, ela só está aumentando ao passo que as reuniões, cúpulas, outros tipos de discussões em torno deste conflito acontecem, ao invés de ajudar para direcionar para um caminho de redução dessa escalada, e sim também promover mecanismos de conversas, de conversações entre as partes, intermediada, é claro, por alguma potência, para assim se definir algum grau de possibilidade de cessar-fogo e, posteriormente, acordos para firmar esse acordo, acordos para reduzir a tensão na região e também a paz. É claro que nem sempre um cessar-fogo significa paz, significa selar e negociar a paz, mas sim a diminuição das hostilidades entre as partes para que posteriormente não se possa chegar a um nível tão perigoso como está se chegando atualmente. Ou seja, começamos com uma invasão por parte da Rússia com armamentos convencionais e hoje estamos discutindo o uso ou não de armamentos não convencionais. Aqueles mísseis, aquelas bombas nucleares que tem ali entre 1.000 ou até 2.000, 3.000 quilotons de força, que faz realmente estragos consideráveis contra infraestruturas. Então, chegamos a um patamar tão perigoso que estamos discutindo a possibilidade de conflito nuclear. Ah, mas isso vai acontecer mesmo? É uma resposta que não tem como ser dada. Ninguém tem bola de cristal. E quem faz uma síntese ou acaba dando uma resposta falando não vai ter ou não vai ter, é um pouco leviano, porque existem muitas questões que giram em torno de diplomacias, geopolíticas, de comércio, territórios, cultura, religião, que pode sim confluir para um desastre de proporções inimagináveis. Vamos conversar sobre isso, vamos fazer um breve relato, resumo da atual situação no leste europeu, o avanço da Rússia e o avanço da Ucrânia neste embate e a Ucrânia conseguindo tomar vários territórios que estavam então no controle da Rússia e também a resposta que a Rússia deu em relação às possibilidades da OTAN reagir de forma, vamos dizer assim, se antecipar ao ataque da Rússia, o que poderia ser muito perigoso e colocando em risco toda a Europa. Mas antes disso, eu convido vocês para se inscreverem lá no nosso novo canal no YouTube, que é o Área Militar Censurado. Temos mais de 3.000 inscritos. Aqui colocamos diversos vídeos que até no nosso canal principal no YouTube vem sendo censurado. Então a gente coloca aqui para manter esse canal como se fosse um apêndice do canal principal do Área Militar. E aqui a gente coloca os vídeos mesmo sendo censurado ou não, com as monetizações bloqueadas ou não. Isso para a gente nesse momento pouco importa. Então a gente está colocando esses vídeos aqui para vocês terem esse acesso que lá no canal principal muitas vezes ele não é disponibilizado para vocês. Isso porque existe aquela questão política do YouTube, quando ele é censurado, boicotado,
ele não fica disponível para muitas pessoas. Então aqui a gente tem, porque esse canal ele não é monetizado. Então fiquem à vontade, tem vários vídeos aqui que a gente coloca no canal principal e também coloca aqui, principalmente de análise, como este vídeo que estamos fazendo aqui. Convido vocês também a se inscreverem no nosso Twitter, que é no @areameritarov. Posto constantemente as principais informações sobre o beligerante, sobre o setor de segurança e defesa, sobre a atual situação do planeta nos meios militares. E também aqui na nossa página no Facebook, que é o Área Militar Oficial. Fiquem à vontade também, curtem lá nossa página, que a nossa página realmente está crescendo muito nos últimos dias. Temos também o nosso Instagram, que vocês podem entrar também, que é no @areameritarov, e seguir a gente por lá. Se possível também, solicito a vocês doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areameritarov@gmail.com. Isso vai ajudar demais a manter as principais revistas e os principais sites de artigos do setor de segurança e defesa, que ajuda o canal Área Militar a produzir as análises, a produzir os vídeos. Vamos lá, vou fazer um rápido resumo aqui. A contraofensiva da Ucrânia avança e Rússia vai perdendo territórios. Isso porque o Zelensky, no dia 12 de setembro, ele anunciou que a Ucrânia havia recuperado cerca de 6 mil quilômetros quadrados de território, num total de 600 mil quilômetros quadrados. Isso equivale a dizer que 18% da Ucrânia estava sendo tomada pela Rússia, e principalmente após a anexação, que ficou muito mais evidente os planos de Putin de avançar sobre a Ucrânia. Muitos acreditam, e até eu fazendo essas análises de forma, vamos dizer assim, espetaculosa e também tendenciosa, tá? Tendenciosa, isso mesmo, tendenciosa sobre a intenção de Putin. Se for ver nesse quesito, Putin estava tentando caminhar até a região de Odessa, até a península final do Mar Negro da Ucrânia, que são aqueles portos na região sul. Por quê? Poderia ser, sim, um bom caminho para ele colocar um escoamento de gasoduto nessa região por via terrestre, que também não é muito bom, não é recomendável, mas sim pelo mar, vamos dizer assim, é muito mais vantajoso. É claro que é caro, muito mais penoso, porém é muito mais seguro se formos observar em relação a gasodutos terrestres. Inclusive no Iêmen, a Al-Qaeda ela destruiu alguns gasodutos, oleodutos, que alimentava ali a região através do fluxo de óleo e de gás. Então é muito fácil você ter um atentado naquela região ali do gasoduto terrestre. Já em vias marítimas é muito mais difícil. Existe um aparato que somente potências que conseguem realizar sabotagens, como ocorreu no Nord Stream. Por exemplo, Reino Unido, Alemanha, Israel, Rússia, França, outras nações ali na região nórdica também, no Báltico, que também conseguem fazer esse tipo de sabotagem. Então, foi uma visão, é claro, um pouco mais superficial, porém, é claro, tendenciosa, sim, da minha parte, porém é só uma questão de enxergar os lados. O que Putin estava querendo fazer em preencher todo esse trecho como território da Rússia. Mas nesse certo ponto ele não chegou a anexar essa região, a região ali de Odessa, a região mais ao sudoeste, mas sim até a região de Kherson. Sim, até nesse momento sim, mas poderia ser um plano no futuro, como foi em 2014, na Península ao Sul, na Crimeia, e hoje pega toda a região de Donbas, Melitopol, Zaporizhia, Kherson. E então poderia deixar o quê? Uma sobra ali no futuro, ele tentar novamente fazer algum tipo de anexação. Lembrando que em 2014 a Rússia, ela também ameaçou conflito nuclear
caso a Ucrânia tentasse retomar o território da Crimeia, que foi tomada dela, né, pela Rússia em 2014. O Putin até deixou bem claro isso. Se tentarem, vamos utilizar meios nucleares para defender o nosso território, através de referendo que foi decidido como território da Rússia. E isso não tem como contestar do lado russo. Do lado ucraniano, isso foi realmente muito invasivo, rompeu aquela soberania através de tratados, soberanias territoriais, constitucionais, que foi furada pela Rússia. Isso é claro. E até a comunidade internacional até hoje recusa aceitar isso por parte da Rússia. E também agora nessa anexação em 2022. Tá? Então, de forma bem clara, ontem, dia 13 de outubro, se vocês estão vendo aqui neste mapa, as tropas ucranianas, lembra que elas estavam aqui concentradas na região de Kharkiv, região de Izium e agora na região de Liman. Lembra? Ela ultrapassou. Agora o embate ele está muito dentro de Luhansk. Ela está tentando chegar ali na região de Kremínia, naquela região mais para o lado de Luhansk. Claro que Liman está ali habituada na região Donetsk, mas esse avanço foi muito importante para a Ucrânia e Putin está observando isso. Está com aquele sentimento de derrota, porque até o momento, até a região de Kharkiv, tudo isso era tomado, tudo isso era controlado pela Rússia de forma devastadora. E como o enfraquecimento das tropas russas, muitas vezes voluntários ali sem experiência alguma, eles passaram a recuar e até mesmo por determinação do Ministério da Defesa russo. E aqui em Kherson, como a gente já veio destacando anteriormente, que o corredor Mykolaiv-Krivoy, ele foi muito importante nessa concentração das tropas ucranianas para dar um respirar e também para atrair a atenção das tropas russas nessa região aqui e folgar essa área, porque os planos, a estratégia ucraniana era retomar essa região. E o aparato bélico da Ucrânia nessa região de Kherson atraiu a atenção da Rússia para cá. Então foi lá que a Ucrânia tombou Liman e Izium. Com uma facilidade? Não. Claro, com dia após dia, com muito trabalho. E na região de Kherson chegou até o rio Dnipro, que era um rio muito difícil de você atacar rapidamente as forças russas, principalmente pela artilharia, que chega até 80 quilômetros de distância de ataque. Então o entrave era o rio Dnipro. E eles estão conseguindo agora atravessar. Chegou até a região muito importante próxima de Kherson. Então agora, nesse momento, há uma concentração de tropas que vem constantemente conseguindo tirar o controle dessas regiões das mãos russas no sul e na região de Kharkiv. Tem algumas outras questões que eu quero colocar, que no dia 10, como havia dito anteriormente em vídeo, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, havia prometido ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que os Estados Unidos fornecerão à Ucrânia sistemas aéreos avançados para o quê? Começar a neutralizar essas ofensivas, esses bombardeios por parte da Força Aeroespacial Russa e também por parte da Força Marítima da Rússia, que vem atacando desde do Mar Negro até os territórios ali da Ucrânia. Isso você consegue bloquear, você consegue dar mais respirar e uma tranquilidade para as tropas terrestres atuarem, porque a Rússia, é bom a gente definir isso e não esconder que as tropas russas da artilharia e também as forças aeroespaciais da Rússia, ela conseguiu inibir muitas infraestruturas logísticas de energia, de água da Ucrânia com muita propriedade. Não podemos esquecer isso, não podemos deixar de falar isso. É verdade. Isso porque as estações elétricas abastecem principalmente aqueles voluntários, aqueles ucranianos voluntários que vão para o conflito e aqueles que ficam em edifícios, que não saem, só ficam ali na região, vamos dizer assim,
protegendo a comunidade, fazendo treinamento entre eles, entre 4, 5 ou até 10 voluntários que não são militares, são voluntários, que ficam realizando ali algumas missões, entre aspas, assim, entre eles, para treinar para um possível avanço da Rússia, principalmente nos grandes centros. Então, se você tira a energia desses indivíduos, eles não conseguem fazer quase nada. E também os centros logísticos de ferrovia e rodovia, que foram também aniquilados, neutralizados. Agora eles conseguiram recuperar muitas partes, principalmente estações elétricas, e colocar a funcionar novamente para a força militar e a força voluntária da Ucrânia voltar em suas fases normais de apoio ao país contra a agressão da Rússia. Aqui tem a temporariedade, né? No dia 7 de setembro, no dia 11 e no dia 12, o avanço da Ucrânia na região de Luhansk. Então, realmente, chegou no patamar aqui, que essa área aqui de transição, onde as tropas estão em constantes conflitos ali. Então, chega a ser ali de 100 quilômetros a 80 quilômetros. E isso é muito perigoso em relação às artilharias de ambas as partes, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. E vamos agora para o tema que eu quero colocar para vocês e fechar este vídeo, que é a autoridade russa alerta a escalada garantida para a Terceira Guerra Mundial se a Ucrânia se juntar à OTAN. Sabemos que a aliança do Tratado do Atlântico Norte, ela é composta por 30 membros e existem alguns membros que não são favoráveis a essa integração da Ucrânia. Por que não é favorável? É óbvio, a Ucrânia ela está em conflito. E se você abre as portas para uma nação em conflito, você também deverá entrar nesse conflito para defender esta nação, esse Estado-membro, por conta do artigo 5º, que é de defesa mútua. Se um Estado ele é retalhado, todos os outros também deverão se ajudar em uma defesa mútua, recíproca, para atuar contra este inimigo. Então, na prática, não é adequado para a OTAN, e eu acredito que a OTAN não vai fazer uma adesão desse tipo da Ucrânia. Está muito longe de acontecer isso, principalmente por um voto que poderia ser contrário a essa adesão, anexação da Ucrânia, que é da Turquia. A Turquia ela tem muitos entraves, principalmente energéticos, contra a Ucrânia, mesmo ela ajudando e sendo da aliança dos Estados Unidos. Temos aí umas questões em 2018 e 2020 que a Ucrânia ela queria se apoderar da região do Mar Negro e ser uma suficiente ali, uma independente no gás, principalmente no escoamento de gás na região. A Turquia ela falou que não vai ter ali nenhum tipo de transporte logístico no Mar Negro, aqui fica somente o gás russo e eu que faço o controle, a intermediação da área aqui do Mar Negro. Os navios que entram, saem, se vai passar gasoduto ou não vai passar gasoduto, sem a minha aprovação não vai ter nada. Então a Ucrânia ela se sentiu sim um pouco deixada de lado nesse sentido. Então hoje, provavelmente a Turquia ela vai falar não a essa adesão. E é claro, o Zelensky ele se autoconvidou para entrar na OTAN e ainda não tivemos nenhum país dentro do bloco do Atlântico Norte a aceitar esse autoconvite de Zelensky e ser um padrinho dele, porque isso vai recair sobre os ombros desta nação. Então é uma situação bem penosa. Então definirmos aqui se realmente a possibilidade é muito ruim da adesão da Ucrânia e esse chefe, né? Esse chefe da Rússia, que vamos conversar mais para frente, ele falou que essa adesão é muito perigosa para a Europa. E ele determinou que a Rússia ela advertiu, sem rodeios na quinta-feira, 13 de outubro, que uma maior intromissão das potências ocidentais na Ucrânia
desencadearia a Terceira Guerra Mundial. Desta vez, uma nuclear que será catastrófica para toda a humanidade. A Rússia e os Estados Unidos são de longe as maiores potências nucleares, controlam cerca de 90% das ogivas nucleares do mundo. E quem foi esse alto funcionário que disse isso? Foi o conselheiro vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia, que é Alexander Venediktov. O Alexander Venediktov, ele deu uma entrevista à estatal TASS e ele afirmou que Kiev está bem ciente de que tal passo significaria uma escalada garantida para uma terceira guerra mundial. Então esse alerta ele veio um dia depois que um alto funcionário da OTAN ele ameaçou de um ataque nuclear russo na Rússia, caso a Rússia dê uma resposta nuclear tática contra a Ucrânia. E até mesmo o secretário de Defesa, Lloyd Austin, dos Estados Unidos, ele disse que comprometemos em defender cada centímetro do território da OTAN. Isso é verdade, porque até o momento os Estados Unidos continuam fornecendo equipamentos bélicos para a Ucrânia. Mas se ele diz que defende, na verdade ele deveria atuar diretamente nesse conflito para defender cada centímetro do território ucraniano, fato que não ocorreu. Antes, em 2021, antes dessa virada para 2022, antes do conflito, o Biden havia dito que não descartava uma guerra direta para ajudar a Ucrânia, seria um problema a nível mundial, que poderia acontecer muitos problemas para a Rússia, fato que não aconteceu. Vimos até na região, em 2008, região de Kosovo, que os Estados Unidos prometeu para o país, caso a Rússia invadisse, foi o Bush na época, invadisse, enviaria tropas, não ocorreu também. E agora, provavelmente, não vai ocorrer também, nem que a Rússia use armas nucleares. Isso é fato. E está muito longe disso acontecer. Até porque Turquia ela deu sinal verde para conversar com Washington, para fazer uma intermediação com a Rússia, para ver o que dá para acontecer, o que dá para melhorar essa situação. Como eu disse, baixar um pouco essa escalada de tensão, posteriormente negociar um cessar-fogo e posteriormente negociar essa questão de território. Se vai ficar para um lado, se vai ficar para o outro. É claro, esses territórios são da Ucrânia, isso é fato, mas é preciso uma escalada progressiva de pacificação das partes. E em 2014, como eu havia dito e venho reiterar novamente, é muito difícil uma escalada nuclear desse tipo, é muito difícil. A Rússia ela tem capacidade para promover muitos problemas nucleares para a Europa e para a Ucrânia. Tem muitas armas táticas, mas é muito difícil isso acontecer, porque em 2014 já houve esse tipo de ameaça. Então, acredito que isso não vai se chegar a este patamar de violência. Tá? Posso estar muito errado, mas acredito que não chegará a este nível, até porque a Turquia, como havia dito, deu sinal verde para a negociação com Putin e Washington. Pessoal, espero que tenham gostado. O vídeo ficou longo, sim, mas é preciso debater sobre essas questões. Se você acha que está muito tempo para assistir, pausa, depois volta, reanalisa de novo o vídeo. Ou seja, estou dando aqui respaldo para você pensar sobre os fatos e buscar o seu entendimento e buscar a sua informação para você construir a sua síntese, a sua análise deste conflito. Pessoal, obrigado pela presença até este momento. Convido vocês a doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, se for possível, pelo canal areamilitaroff@gmail.com, que é a nossa chave Pix, porque nos últimos vídeos tivemos a nossa monetização bloqueada pelo YouTube por conta da sensibilidade do tema estudado e abordado aqui no canal. Até o próximo vídeo e muito obrigado!